Bom dia! Vamos iniciar mais um plantão de dúvidas. O professor atrasou alguns minutinhos aqui, sempre às 8h37, tá, gente? Trazer alguns minutinhos porque tive que iniciar o sistema aqui. O sistema deu algumas falhas, mas agora está resolvido. Vamos juntos aqui. Mais um dia, mais um encontro maravilhoso aqui. Bom dia! Doralice que está conosco aqui, a Doralice Maria Carvalho, a Keila Leme Araújo de Santos. O réu entrou com uma ação rescisória. O João Firmino Filho está aqui conosco também. Então, vamos iniciar mais um plantão de dúvidas da pós-graduação de Direito Registral e Notarial. Essa pós que é uma pós tão bacana, né, gente? Uma pós que faz a diferença. Temos muitos alunos cartorários, oficiais de cartório, escreventes, auxiliares, muitos alunos advogados. E essa pós é uma pós diferente. É uma pós, de fato, focada na prática, nessa parte registral. É muito legal isso, né? Que bom ter você aqui, é muito importante, tá? Quero lembrar a todos que nós a faculdade abriu inscrição da pós-graduação de uso capião. Quem quiser fazer uma pós de uso capião para conhecer as 36 espécies, aprofundar de verdade no assunto, então existe essa possibilidade também, tá? De fazer a pós-graduação em uso capião, uma pós-graduação muito legal, muito bacana, acho que é a única no Brasil, né? Então existe essa possibilidade também, todos estão convidados, tá? Trago também, de fato, a novidade da pós-graduação de regularização de imóveis. Também uma pós nova, recente, uma pós fantástica, né? Também, mas quis dizer que as pós são fantásticas, porque veio outra na cabeça aqui, que é a pós de leilão de imóveis. Essa pós também, eu não sei se as matrículas estão abertas, mas também é fenomenal, né? Então, acho que essa pós de regularização de imóveis e de leilões, eu quis falar as duas juntos aqui, de fato uma pós fantástica. Vamos iniciar então? Vamos juntos? Vamos estudar? Estuda que a vida muda? Vamos embora então. Vamos lá. Nós temos, dentro desse cenário, a possibilidade de usar a adjudicação compulsória. Lembrando que a ação de adjudicação compulsória é aquela ação que nós vamos usar para obrigar o vendedor a transferir a propriedade. Ou seja, o comprador pagou e o vendedor se nega, né, a assinar a escritura pública, se nega a ir no cartório, assinar a escritura pública ou receber uma diligência. Como que eu vou resolver essa situação? Uma situação complicada, né? No passado, nós tínhamos a adjudicação compulsória única e exclusivamente através de ação judicial. Só poderíamos usufruir da ação de adjudicação compulsória, que me parece muito uma ação de obrigação de fazer, mas de fato ela é mais especial que uma obrigação de fazer. Porque a adjudicação compulsória, ela resolve, né? Se você faz uma ação de obrigação de fazer contra o vendedor para que ele transfira a propriedade, o vendedor talvez não faça. O judiciário, na obrigação de fazer, o máximo que vai acontecer é condenar a pagar multa. A pagar multa. No máximo, é o que vai acontecer. A pagar multa, 10 mil reais, 20 mil reais, uma multa que inclusive é limitada. E nada vai resolver. Depois vai ter que executar a multa, mas a multa não vai resolver o problema, isso é muito ruim. Então nós temos, gente, nesse cenário, uma ação que não resolve. Ou seja, no caso da negativa do vendedor em transferir, por qualquer motivo que seja, a obrigação de fazer, em regra, não resolve nada. A obrigação de fazer não resolve porque você ganha e não leva. Você ganha essa ação de obrigação de fazer comprador ou compradores contra o vendedor, vendedores, mas não resolve. É uma realidade, não resolve nada. Então, nesse cenário, gente, o que nós temos? Uma ação que não vai resolver o problema. Surge a ação de adjudicação compulsória, que é uma ação que, sim, essa vai resolver o problema. Porque o judiciário, você vai pedir ao judiciário que resolva essa situação, o judiciário vai obrigar o vendedor a transferir, e se o vendedor não for encontrado, local incerto e não sabido, se o vendedor não for encontrado ou não cumprir a ordem judicial para fazer a transferência, o judiciário vai resolver. Em regra, o judiciário vai resolver porque vai expedir uma ordem judicial, um mandado judicial, chamado também de carta de adjudicação. E aí os autores da ação de adjudicação compulsória vão pegar essa carta de adjudicação e vão registrar no cartório de imóveis. Se tudo correr bem, o cartório de imóveis vai aceitar o registro. Tem situações que não aceita, por falhas. Muita gente acha que, professor Júlio, o juiz deu a ordem, a juíza, o Poder Judiciário, o cartório tem que cumprir. Não é assim. O Judiciário
O cartório é delegação do Tribunal de Justiça, o cartório também é o judiciário. E o judiciário direto, erra muito, né? Eu nunca vou esquecer um caso que o professor assumiu no escritório, foi feita um inventário de comoriência, morte simultânea. Para quem não lembra, a morte simultânea morreu no mesmo instante, acidente de carro, de avião, navio, então não sei quem morreu primeiro. Então nós aplicamos o Instituto da Morte por comoriência ou simultânea, porque eu preciso andar, a vida precisa andar, o inventário precisa ser feito. Só que nesse caso prático, a mãe morreu de manhã, o pai morreu à tarde. Então não houve comoriência. Um morreu antes do outro, né, facilmente constatado. Então no judiciário passou o inventário errado. Passou. Na hora que o advogado e a parte foi registrar o formal de partilha, depois de ter feito o inventário judicial, o cartório negou, falou, não, tá errado e bem errado, que coisa feia, hein? Coisa feia, hein, juiz? Que deu uma decisão dessa, fez um formal de partilha. Coisa feia, hein, doutor, advogado? Todo mundo errou nessa história. Ou seja, não fez. E quem está certo nessa história? É o cartório. O cartório negou o registro do formal de partilha porque existiu um erro absurdo, né? O advogado errou feio e o juiz errou feio, né? A partir do momento que foi dado o inventário, foi elaborado, expedido o formal de partilha, sendo que não poderia ter sido feito um inventário só. Porque morte por comoriência, eu tenho que ter certeza que os dois morreram no mesmo momento, ou pelo menos não tenho a certeza que morreram em horários diferentes. Acontece, né? Kobe Bryant, né? O jogador de basquete, morreu no acidente de helicóptero, não sabe quem morreu primeiro, se foi ele, né? O atleta ou a filha, então é feito o inventário por comoriência. Um inventário só. Então um erro feio, um erro grotesco, mas aconteceu. E na adjudicação compulsória também. Muitas vezes, por isso que eu falo que a ação de adjudicação compulsória ela é traiçoeira. Porque você ganha e não leva. Às vezes você ganha a ação de adjudicação compulsória, mas não leva. Não leva porque não consegue registrar. E não consegue registrar porque o contrato é muito mal feito. O contrato não tem os requisitos de validade. O contrato está com o título errado, não segue o 108 do Código Civil. É uma realidade. É uma realidade. Então nós precisamos o quê? Saber que a ação de adjudicação compulsória é uma ação traiçoeira. E surge, gente, isso é importante também, surge também nesse cenário a possibilidade de você usufruir também, né? Surge dentro desse cenário a possibilidade de você usufruir de outras ações, como uso capião. Fazer uma ação de uso capião para regularizar com base na posse. Lembrando que a adjudicação compulsória não é forma originária, é forma derivada. Surge também a adjudicação compulsória inversa. E o que é a adjudicação compulsória inversa? A adjudicação compulsória inversa, gente, é aquela possibilidade que não só o comprador tem de processar o vendedor, mas tem casos ao contrário, né? Ou seja, quem está se negando a assinar, a registrar, a transferir é o comprador. Ele pagou, mas por algum motivo, falta de dinheiro para registrar, falta de interesse, quer ocultar bens, né? Ele deixa de transferir. Então, pode, nesse caso, o vendedor fazer essa ação contra o comprador. É uma saída, tá? É uma saída chamada de adjudicação compulsória inversa. Então, desse cenário, sempre existiu a adjudicação compulsória judicial e surgiu, né, de forma jurisprudencial e doutrinária, a adjudicação compulsória inversa, que pouca gente sabe disso. Mas surge, para nós aqui do direito extrajudicial, da advocacia extrajudicial, surge uma grande ferramenta. Já tinha aí, de fato, muito bem determinado o uso capião extrajudicial e surge com a Lei 14.000, anote aí, 14.382 de 2002, surge, né, veio instituir uma nova possibilidade na regularização imobiliária, que é a adjudicação compulsória extrajudicial. Lembrando que a adjudicação compulsória é forma derivada de propriedade. Forma derivada de propriedade diferente do uso capião, que é forma originária. E para entender esse contexto, importante, isso é muito importante porque os cartórios, infelizmente, né, muitos cartórios estão negando a fazer a adjudicação compulsória por falta de conhecimentos, mal treinados. Então vamos resolver isso. Dentro desse contexto, o que é a adjudicação compulsória extrajudicial? Então, segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, calcula-se que 60 milhões de domicílios urbanos do país, ou seja, 30 milhões, não possuem escritura, gente. 30 milhões não possuem escritura.
São diversos fatores que levam à regularidade do imóvel no Brasil. Vários, falta de dinheiro, falta de orientação, falta de conhecimento, né? É real, o que já se tornou um problema histórico, né? Proveniente de invasão, inclusive, loteamentos sem observação à legislação, terrenos e imóveis de forma ilegal, além de construções sem proteção alguma, publicidade nenhuma, projeto aprovado pela prefeitura municipal. Nós temos um problema sério no Brasil de regularização de imóveis. Lembrando que a regularização dos imóveis, deixa eu baixar aqui, opa, agora sim. Lembrando que a regularização de imóveis, ela é regularizada no cartório registral, mas tem uma regularização muito importante que é administrativa, na União, Estado, Município, que deve ser levada em consideração também. Então, dentro desse cenário, para tanto, o devido contexto histórico que temos, as medidas para a regularização das propriedades imobiliárias têm sim descomplicado por alterações na legislação vigente, e dentro dessas formas de desburocratizações, né, temos também como exemplo a possibilidade da uso campeão extrajudicial e recentemente, com a Lei 14.382/2022, a possibilidade da adjudicação compulsória por meio dos cartórios. Então, é uma realidade. Quando é cabível a adjudicação compulsória extrajudicial? Então, é extremamente comum na prática a compra, né, e venda de imóveis apenas através de contrato de gaveta, ou seja, não segue a regra da publicidade do artigo 108 do Código Civil, que exige que o contrato seja feito por instrumento público, ou seja, tabelião de notas, para posteriormente ser registrado no cartório de imóveis. Então é muito comum um contrato de gaveta, e isso gera, né, um problema ao comprador, ao vendedor, uma vez que conforme a legislação, né, e jurisprudência traz aí a irregularidade imobiliária, registral e administrativa, né, gente? Nós temos dois artigos importantes que devem ser levados em consideração. O artigo 1417, anote aí, e o 1418. São artigos fundamentais para que possamos pensar, né, numa regularização junto ao cartório. Eu preciso ler esses artigos, preciso ter atenção a esses artigos para pensar na adjudicação compulsória extrajudicial. Então eu trago o primeiro artigo, que é o 1417. Ele esclarece o quê? Que mediante promessa de compra e venda, em que se pactuou, né, ou melhor, que não se pactuou, mediante promessa de venda, que não se pactuou, arrependimento celebrado por instrumento particular ou público e registrado no cartório de imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. Então, é um artigo que nos interessa muito. Tem tudo a ver com a adjudicação compulsória. O segundo artigo, gente, é o 1418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga de escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto, né, no instrumento preliminar, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel também. Então, são artigos que nos interessam. Falou em adjudicação compulsória, são artigos que tem que estar na ponta da língua, a gente tem que rever, olhar direitinho. E aí, dentro dessa triagem, nós temos que fazer uma triagem, né, um checklist. Quando é cabível, professor Júlio, a adjudicação compulsória extrajudicial? Então, treinando os cartórios, hein? Treinando aqui quem é escrevente, quem é oficial de cartório, quem é advogado. É extremamente importante, gente, extremamente importante e comum, inclusive na prática, a compra e venda de imóveis através de contrato de gaveta, compromisso de compra e venda. Não dá para falar que isso não acontece no Brasil, não dá para fechar os olhos em relação a isso, né? Nós já temos súmula que cuida desse assunto. Independente do imóvel, contrato de gaveta ou o instrumento público estar averbado ou não, cabe a adjudicação compulsória. Os requisitos para a adjudicação compulsória no cartório, e aí quem tem que analisar você como advogado e você como escrevente, como oficial de cartório, os requisitos para a interposição, né, da ação de adjudicação compulsória ou o formato extrajudicial, a adjudicação compulsória extrajudicial, são, então anote aí, o primeiro, a existência de uma promessa de compra e venda. Pronto. Tem que ter, gente. Anotou? Número 1, anota aí. One, né? A existência de promessa de compra e venda. Vamos para o 2, o 2, hein? Inexistência de previsão de direito de arrependimento. Tá? Então, segundo ponto, inexistência de previsão do arrependimento. Tem que ter também. São requisitos básicos. O cartório tem que fiscalizar isso. O advogado também, antes de levar para o cartório, senão só dá trabalho para o cartório. Vai dar nota devolutiva. E o terceiro requisito, o 3, né? O registro da promessa de compra e venda
do registro de imóveis. Então, nós temos 3 requisitos. É o primeiro checklist que nós vamos fazer, hein? Primeiro, a existência de uma promessa de compra e venda, ou seja, um contrato, compromisso, promessa, tem que ter um contrato. Se não tem contrato, esquece a adjudicação compulsória, vai pensar em outra coisa, uso capião, reurb. 2, inexistência de previsão de direito a arrependimento. Tem que ter uma cláusula desse contrato de inexistência de previsão de direito de arrependimento, ok? E o 3, o registro do contrato, normalmente promessa de compra e venda, no cartório de imóveis. Então, eu tenho que ter o registro. Averbação, pode ser usado o nome averbação. É importante destacar, gente, nesse cenário, que o último requisito foi afastado pelo Superior Tribunal de Justiça através da súmula 239. Então, o cartório pode ter um recurso, uma adjudicação, diante de uma negativa de uma adjudicação compulsória extrajudicial, o cartório pode ter uma suscitação de dúvida inversa e pode, né, o autor desse recurso, suscitação de dúvida inversa, pode ter sucesso com base na súmula 239, que é a súmula do Superior Tribunal de Justiça, que esclarece que o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis. E aí vai de cada cartório, o entendimento de cada cartório. O professor já treinou muitos cartórios no Brasil, e muitos cartórios, mesmo sem essa averbação, fazem a adjudicação compulsória extrajudicial. Tem cartório que não faz. Usa isso como uma barreira para não fazer. Cada cartório tem a sua forma de gerir o negócio, né? É um negócio. Tudo bem, cartório é delegação do Tribunal de Justiça, mas tem serviços que para o meu cartório, diante dos emolumentos que são pagos e da responsabilidade, eu não quero. É um direito do oficial do cartório. Fundamentando, seguindo as regras do jogo, que é fundamentar, na prenotação, nota devolutiva, né? Quero lembrar também, gente, que a escritura pública é obrigatória, tá? Houve um zum. O texto originário de lei não era obrigatória a escritura pública para a adjudicação compulsória extrajudicial. Agora é obrigatória sim. Tá? Nós tivemos uma ratificação em relação a isso. A ação de adjudicação compulsória ou adjudicação compulsória extrajudicial é imprescindível, gente, e não está sujeita ao prazo decadencial. Então isso é importante também. Ou seja, não se torna obsoleto com o passar dos anos e não pode ser atingida pela decadência. Tá? Então, é uma regra que vale para a ação de adjudicação compulsória e também para a adjudicação compulsória extrajudicial, ok? A Lei 14.382, gente, ela é muito clara. A Lei 14.382, ela esclarece o quê? Que dispõe sobre o sistema eletrônico de registros públicos, essa lei tão importante, ela trouxe, né, em seu artigo 216b, anota aí, 216b, tem que saber. Ela trouxe que a possibilidade de adjudicação compulsória extrajudicial, garantindo, né, desde já, a celeridade e a maior segurança, jurídica a quem adquire imóvel através de compromisso de compra e venda. Tanto é que o parágrafo 1 do artigo, o parágrafo 1 do artigo 216b, ele traz os legítimos a requerer a adjudicação compulsória extrajudicial. E aparece lá, né? Quem que ele tem identidade ativa, tanto para fazer uma adjudicação compulsória judicial como extrajudicial. Então nós temos o promitente comprador, qualquer dos seus cessionários ou promitentes cessionários, seus sucessores e os promitentes vendedores, né, sendo obrigatória a representação através de um advogado em todos os casos, né, tanto na ação como no extrajudicial. É importante também falar, gente, sobre os requisitos para o procedimento, né? Os requisitos para o procedimento da adjudicação compulsória como ação ou adjudicação compulsória extrajudicial, e isso o cartório tem que analisar também, são cumulativos, tá? Aqui é o pulo do gato, presta atenção, vem comigo aqui, ó, presta atenção. Isso aqui é o pulo do gato. Você que é cartorário, nós temos muitos alunos, essa pós de direito registral notarial, ou notarial registral, tanto faz, é um verdadeiro sucesso, né, gente? É um sucesso. É uma das pós-graduações que mais procura da escola ISO, do portal ISO. E o que eu quero trazer para você? Que os requisitos para o procedimento são cumulativos. Quem tem que checar isso são os advogados, né, gente? São os advogados, claro, os oficiais, os escreventes, todo mundo tem que checar isso, porque não pode, depois não vai dar registro. Né? Então, cuidado, atenção no que eu vou falar aqui. Então, quais são os requisitos práticos para o procedimento? São cumulativos. Então, primeiro, a notificação do promitente vendedor tem que ter notificação do promitente vendedor através do cartório de imóveis, do local do imóvel. Então, é regra básica. Notificação do promitente vendedor através do cartório
do cartório de registro de imóveis, do CRI, do local do imóvel. Então, tem que ter. Ou do tabelião de notas, caso o registrador delegue tal função ao tabelião, tá? Essa notificação, ou o próprio cartório faz, se o cartório não faz, ele delega ao tabelião de notas, mas tem que ter a notificação. Segundo requisito importante, a promessa de compra e venda, ou a cessão de direitos possessórios, cessão de direitos hereditários, tem que ter um contrato. Cessão de direitos possessórios vai dar dor de cabeça, cessão de direitos hereditários também. O ideal é que seja compromisso, promessa de compra e venda, contrato preliminar. Em todas as sessões, normalmente a gente vai ter dor de cabeça, tá? Então, cuidado. Normalmente o cartório, né, vai prestar atenção nessa sessão. Se for uma sessão que foge muito das regras contratuais, o cartório de imóveis a gente não vai conseguir registrar. Então é importante você que está nos assistindo, que é tabelião de notas, explicar isso para os seus auxiliares. Você que é advogado também tem que entender isso, né? Então é importante. A promessa de compra e venda, cessão de direitos do promitente comprador, quando for o caso, e de sucessão, quando for o único documento, a gente tem que tentar. Mas se for um negócio muito mal feito, em regra o cartório não vai registrar. Então tem que olhar. Você que vai lavrar a escritura pública tem que olhar. Se for algo sem lógica, fugir dos requisitos contratuais da boa-fé, negócio possível, determinável, capacidade, não dá. Já nega a escritura pública para não ter dor de cabeça. Depois é o cartório, o tabelião de notas que escuta, né? Outro ponto também que a gente não pode esquecer é o comprovante de pagamento do ITBI, né, gente? Nós não podemos esquecer que é uma forma originária. Então, quem fiscaliza o ITBI? Claro que o cartório de imóveis vai fiscalizar isso. Claro que vai. Mas quem fiscaliza também é o tabelião de notas, antes de lavrar a escritura pública. Então, o comprovante do ITBI na adjudicação compulsória extrajudicial tem que ter. É forma originária, não é forma originária, a gente aqui é forma derivada. A adjudicação compulsória é forma derivada, hein, gente? Então, isso é importante. Deixa eu dar bom dia pro pessoal aqui, ó. Ó quem chegou aqui, hein? Adiel Souza, bom dia. Que legal. Vamos lá, cadê o bom dia? Vamos lá, vamos dar bom dia. Semana pós-carnaval, hein? Todo mundo descansado. Que coisa boa, né? Vamos começar o ano para valer agora? Vamos, gente? A Eliana Campos está aqui também. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Vamos lá. A Zairene Alves, bom dia. Zairene. Doralice eu já falei. Legal, bom dia. A Keira está aqui. Legal, João. Muita gente, hein? Que legal. Legal, legal. Vamos lá. Quero bom dia de todos. Vamos embora. Cadê o bom dia? Vamos lá. Olha o Davidson aqui também, contador, sempre aprendendo. Que legal. Gente, dá uma olhada. Entra no site da Escola Superior Universitária, o ESO. Dá uma olhadinha nas novas pós, hein? Você que está acabando essa pós, que está no meio, já vai pensando em fazer outro. Não para de estudar. Estuda que a vida muda, né? Eu falo que estuda que você não tem tempo de ter depressão, né? A gente não pode ter mente vazia, não. Vamos cuidar da mente, da alma. Importante. Quem precisar de mentoria, eu estou à disposição, tá? Tá aparecendo para você. Entre em contato pelo site. Lá no meu site, Professor Júlio César Santos, você consegue falar comigo pelo WhatsApp direto. Pode entrar também em contato no telefone fixo, DDD 11 2061 5649. O professor faz mentoria para todos os advogados do Brasil, online, presencial, e para todos os cartórios. Eu presto muita mentoria para escrevente, oficial de cartório, tá? Então, será um prazer ajudá-lo. E eu sei que você já está fazendo a pós, mas entra lá no site www.portaliso.com.br para você olhar as pós-graduações novas. Tem as pós-prime agora. O lançamento das pós-primes, nós temos a pós de uso campeão, fantástica. O assunto merece uma pós-graduação, é a única do Brasil. Tem a pós-regularização de imóveis e tem a pós também de leilões. Eu não sei se já foi lançada, mas fantástica também. Tem muita novidade aí, hein, gente? Que legal. A Emily aqui. Bom dia. Legal. Gosto assim. Vamos falar bom dia aqui. Legal. Vamos embora. Vamos juntos aqui. Vamos lá. Voltando, hein? Vamos continuar. Vamos lá. Então, estamos falando sobre a adjudicação compulsória extrajudicial, ok? Requisitos que não podem faltar, então. Notificação do promitente e vendedor através do cartório de imóveis, do local do imóvel ou do tabelião de notas, caso o registrador delegue tal função no tabelião. Depois, promessa de compra e venda, cessão de direitos do promitente comprador, quando for o caso, e de sucessão, quando for o caso também. E comprovante do pagamento do ITBI, tá? E a última, gente, a gente não pode esquecer, as certidões dos distribuidores forenses, né? As certidões do distribuidor civil, da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente, que demonstrem a inexistência de litígio envolvendo o contrato de promessa de compra e venda do imóvel, objeto da adjudicação. Isso é necessário também, tá, gente? Isso é necessário também.
Lembrando que o ITBI na compra e venda do imóvel é algo que a gente tem que trazer também, né? O ITBI, como sabido, de fato é o tributo cobrado pela transmissão da propriedade, né? Então nós temos que saber e temos que usufruir disso também, tá bom? Qual o prazo, então, para a adjudicação compulsória extrajudicial, professor Júlio? O pedido de adjudicação compulsória extrajudicial, gente, poderá ser formulado após 15 dias do recebimento da notificação pelo promitente vendedor. E acredite, gente, é importante isso, né? Então, o fato da não localização dos promitentes vendedores, devidamente certificado, pelo cartório de títulos e documentos ou registro de imóveis, não deve apresentar nenhuma negativa, nenhum óbice, nenhum obstáculo ao pedido, na medida em que a citação ela ocorre de forma edital, e pode ser uma opção, como ocorre, inclusive, na ação de uso capião extrajudicial, na uso capião judicial e também no uso capião extrajudicial. Tá? Então, também é importante saber que na adjudicação compulsória, por mais que seja uma forma derivada de propriedade, nós podemos usufruir, sim, da citação por edital. Tá? Então, é um avanço, nos ajuda bastante, né, gente? Os requisitos para a prova da adjudicação, acho que é uma pergunta também muito comum. É importante, né? O texto aprovado pelo Congresso Nacional, na época, exigia, naquela época, já faz tempo, hein? Previa, né, a ata notarial, mas o dispositivo, né, o dispositivo foi vedado pelo presidente da República, na época, cujo veto foi mantido. E foi dispensada, então, a lavratura do documento da escritura pública. Mas aí, de fato, vieram as normas da corregedoria estaduais e exigiram. Vários estados, nós temos normas da corregedoria, hoje quase todos, e aqueles estados que não têm normas da corregedoria exigindo a escritura pública, o cartório exige também. Então, com base em fundamento das normas da corregedoria de outros estados. Então, hoje, vamos ser sinceros, o texto não fala, né, não obriga, mas as normas da corregedoria obrigam. Se você não for fazer uma escritura pública de adjudicação compulsória extrajudicial, nem vai tentar no cartório que você não vai conseguir. Uma realidade. Apesar da apresentação da ata notariária não ser um requisito para o pedido, né, junto ao cartório, é uma aliada indispensável na hora de comprovar os fatos e é exigida, sim, pelos cartórios. Aqui o curso é prático, é uma realidade, né, gente? Então, é importante bater um papo sobre isso. Nós temos vários julgados nesse sentido, vários julgados, inclusive respostas de suscitação de dúvida inversa. Então, tem que fazer, tá? Tem que fazer, fica claro aqui. Qual o objetivo do procedimento extrajudicial na adjudicação compulsória extrajudicial? Sem dúvida alguma, gente, é facilitar, né, a regularização imobiliária. Esse é o grande objetivo, gerando celeridade. Esse é o objetivo, né? Então, essa é a ideia, seguindo o princípio da continuidade. Então, essa é a ideia. Quando a Lei 14.382 de 2022 entrou em vigor, a alteração da Lei de Registros Públicos, gente, com a isenção da adjudicação extrajudicial, de fato, né, nós tivemos muitas discussões se tinha que ter a escritura pública ou não, mas de fato isso já está resolvido. Nós temos várias normativas do CNJ que obrigam, então por isso o professor está falando aqui, não tem jeito, não tem como fugir, né, gente? Tem que usar, tá? Isso é importante também. Legal. O advogado, né, a tabela da OAB fala de 10% a 20% do valor do imóvel para fazer a adjudicação compulsória judicial ou extrajudicial. Os cartórios cobram emolumentos, né? Emolumentos. Respeite a tabela da OAB. Quem não respeita a tabela da OAB não pode cobrar menos, cobrou menos que a tabela da OAB, na verdade você está cometendo uma infração ética, tá? Muita bobagem é falar da manutenção. A manutenção pode ser cobrada assim. Hoje em dia a pessoa liga uma câmera e sai falando aquela besteira, asneira no YouTube, né, gente? Claro que pode. Uma coisa é você fazer a peça, outra coisa é você tocar o processo. Então, claro que pode. Então, tá esclarecido isso também. Vamos lá. É importante saber também, gente, que a adjudicação compulsória extrajudicial nós só vamos usar quando é tudo redondinho, né? Se é um caso que o cliente tem 15 anos de posse, 10 anos de posse, o ideal é pensar no uso capião, né, gente? É a forma originária, a chance de dar certo é maior. Porque a pior coisa que tem é você fazer uma adjudicação compulsória, não dá certo, o cliente ficar chateado e depois tem que fazer o uso capião. Então, cuidado, tá? É importante. A Corregedoria Nacional também, gente, a Corregedoria Nacional, ela regulamenta a adjudicação compulsória de imóveis por cartórios, né? Então, nós temos sim, a Corregedoria Nacional de Justiça publicou as diretrizes para a regularização da adjudicação compulsória extrajudicial, ajudou bastante. O procedimento permite a transferência de um imóvel para o nome do comprador por cartório, caso o vendedor não cumpra suas obrigações contratuais e vice-versa, né? Sem necessidade de adicionar o judiciário. Não precisa acionar o judiciário.
E as regras para o processo de adjudicação compulsória pela via extrajudicial estão definidas. Anote aí, tem que anotar, hein? Provimento 150 de 2023, conforme o normativo, né? A adjudicação compulsória pode ser fundamentada por qualquer atos ou negócios jurídicos que impliquem promessa de compra e venda ou promessa de permuta também, tá? Bem como as relativas às cessões ou promessas de cessão, contando que não haja direito de arrependimento exercitável. Então, foi o que determinou. O procedimento, gente, ele ocorre diante das normas da Corregedoria, da Corregedoria Nacional. O procedimento ele ocorre nos casos em que o vendedor se recusa a cumprir um contrato pactuado e já quitado, né? Ou ainda quando tenha ocorrido sua morte, ou é declarada sua ausência. Exista também incapacidade civil ou localização incerta e desconhecida, além da ocorrência da extinção de pessoas jurídicas também. A norma também define, gente, que o requerente da regularização deve estar assistido por advogado ou defensor público, constituídos mediante procuração específica, poder especificamente para fazer a adjudicação compulsória, tá? Cuidado, hein? O advogado vai fazer e coloca genérico, regularização de imóveis, não consegue registrar depois. Então, cuidado, poder específico, tá? A Corregedoria diz que é norma de procuração específica, senão não faz. Cuidado que a gente não está acostumado com isso, então cuidado. O requerente poderá ainda acumular pedidos referentes a diversos imóveis, tá, gente? Diferente dos campeões que eu faço um para cada imóvel, na adjudicação compulsória eu posso fazer, isso é importante também, eu posso tentar fazer a adjudicação compulsória de diversos imóveis, contando que todos os imóveis estejam na circunscrição do mesmo ofício de registro de imóveis. Isso pouca gente sabe também. E nesses casos é preciso haver coincidência de interessados, né, ou legitimados, ativa e passivamente, o que essa acumulação não resulte em prejuízo ou dificuldades para o bom andamento, tá bom? Diante das normas, né, o Código de Normas, a publicação altera o Código Nacional de Normas, foro extrajudicial, que reúne todos os normativos da Corregedoria Nacional referentes às serventias extrajudiciais. Então nós temos o provimento 150/2023, hein? 150/2023. A definição das regras da adjudicação compulsória é fruto, gente, do trabalho conjunto com a realização realizada, né, pelo Conselho Consultivo e pela Câmara de Regularização do agente, né, regulador, também conhecido como do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, tá? Então, importante. E a inovação da adjudicação compulsória, nesse sentido, essa edição foi trazida pela Lei 14.382 de 2022, tá? Então, esse é o ponto. Gente, esse assunto é muito importante, né? Muito importante. Parabéns a todos que estão aqui, tá? Esse plantão de dúvida foi muito legal. Plantão de dúvida, oficina de prática. Tem perguntas, gente? Vambora. Tem perguntas? Vamos lá. Aqui é um encontro nosso, hein? Para tirar perguntas sobre casos práticos de cliente, quanto cobrar, tá? Estou aqui para ajudar você. Plantão de dúvida é para isso. A nossa pós é online, mas tem plantão de dúvida uma vez por mês, o que torna a nossa pós fantástica, hein? Muito legal. Muito legal. Gente, agradeço a todos. Um grande abraço. Muito obrigado. Não tem perguntas respondidas. Então, agradeço a todos. Uma ótima sexta-feira, né? Hoje é quinta-feira. Um ótimo dia para você, quinta e sexta-feira. Fica com Deus, um abraço e até a próxima. Tchau, gente.